Olá, caríssimos! Muita gente por aí acredita que a língua portuguesa seja a mesma em todos os países que a utilizam como idioma oficial e que o acordo ortográfico padronizou praticamente tudo. Mas é preciso ter em mente que o português apresenta suas particularidades dependendo do lugar em que é falado, já que além do Brasil e de Portugal, outros países também falam a língua. De fato, uma língua não é falada por todos da mesma forma. E é esse o assunto da aula de hoje. Falantes da língua portuguesa somam mais de 280 milhões de pessoas em 9 países que têm o idioma como oficial. São eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Trata-se do 5º idioma mais usado no mundo, o 3º no Ocidente e o 1º no Hemisfério Sul. Grande parte disso se deve ao próprio Brasil, já que somos mais de 212 milhões de brasileiros falando português. Lá vem o machimbombo, se diz em Moçambique. Em Angola e em Portugal, você vai ouvir que o autocarro está a passar. E acreditem, machimbombo e autocarro são o mesmo veículo. No Brasil, conhecido como ônibus, e na gíria, como o famoso busão. Essas diferenças de vocabulário ou de organização textual são decorrentes das influências das línguas nativas e estrangeiras que acabam resultando em palavras e expressões particulares. O português do Brasil tem influência das línguas nativas e dos idiomas dos imigrantes, como árabes e italianos. Em Moçambique, o português é marcado por 20 línguas locais. Em Angola, há 11 línguas e diversos dialetos que transformam o português local e aumentam seu vocabulário. Mas, do ponto de vista das construções sintáticas, o português de Angola é bem mais próximo do europeu do que o português do Brasil. Por tudo isso, por vezes há regionalismos que podem deixar o idioma incompreensível, mesmo para outros lusófonos. Veja esses exemplos de variação lexical, de vocabulário, descritos pela professora Tânia Macedo, em matéria publicada na revista Super Interessante, da editora Abril. Ela grifa feio. Do português angolano, quer dizer que ela se veste bem. Você tá ligado? É o jeito paulistano de perguntar se você está sabendo. E Hakuna Matata, vulgarizado pelo filme O Rei Leão, da Disney, em Swahili, língua banta falada na África, quer dizer sem preocupações. E nós não precisamos atravessar o oceano para o português tornar-se incompreensível, mesmo para outros lusófonos. Dentro do próprio Brasil, existem muitas diferenças de vocabulário. São os regionalismos que enriquecem a pluralidade cultural brasileira. O que é uma peixada para vocês? É quando 2 carros se batem. Um monte de frutas, coloca no liquidificador com leite. Dá uma batida. E isso aqui, Laura, o que é? Patente. O que é rancho para vocês aqui em Porto Alegre? Quando a gente vai no super e compra muitas coisas. Uai, que uai é esse? Uai é uai. Uai é do mineiro também, é a nossa frase filosófica. Mas por que tri? Porque tri é 3 vezes. Então ficou tri, legal. Uma obra na Bienal, quando a gente vai falar, a gente fala, que tri aquela obra, muito tri. A variação é um fenômeno característico das línguas. A língua está sujeita à ocorrência de formas diferentes de acordo com a época, o lugar, o grupo social ou o contexto situacional. Essas variações podem ser de natureza fonética, morfológica, sintática, lexical, entre outras. Nos exemplos citados até agora, vimos variações geográficas, na maioria de natureza lexical, ou seja, variações que ocorrem no vocabulário de acordo com o lugar em que a língua é falada. Mas no exemplo, o autocarro está a passar, além da variação lexical, presente na forma autocarro, há também uma variação sintática no uso do infinitivo precedido de preposição, a passar, ao invés do gerúndio, que é bem mais utilizado aqui no Brasil, onde diríamos o ônibus está passando. E para finalizar, uma palavrinha sobre o acordo ortográfico.
Você poderia se perguntar, qual o interesse do acordo ortográfico? Ora, o objetivo do acordo é unificar a ortografia da língua portuguesa, que atualmente é o único idioma do Ocidente que tem duas grafias oficiais, a do Brasil e a de Portugal. No plano internacional, essa falta de unidade na grafia acaba limitando a força do idioma, já que torna necessárias traduções diferentes para o Brasil e para Portugal, e isso dificulta o estabelecimento do português como um dos idiomas oficiais da Organização das Nações Unidas, a ONU. Não esqueça, o acordo não promove uma unificação da língua portuguesa. O que se pretende unificar é a escrita, e não a língua, que varia de uma região para outra, de um grupo social para outro, de uma situação de comunicação para outra, de uma faixa etária para outra, e assim vai. A variação é um fenômeno inerente à língua, porque a sociedade em que é falada é ela mesma heterogênea. É impossível unificar a língua. O que se pode e se quer tornar una com acordo é a ortografia. Pense, se Portugal ainda é resistente a essas mudanças, considerando-se o guardião da pureza do idioma, isso se deve muito mais a questões de interesse político do que, de fato, a questões linguísticas. Mas isso já seria um assunto para uma outra aula. E vamos terminar com uma frase de uma série brasileira da minha infância, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das obras mais famosas de Monteiro Lobato. A frase é dita por Dona Benta, a avó de Narizinho e Pedrinho e dona do sítio. Ela diz assim: a gramática, minha filha, é uma criada da língua e não uma dona. O dono da língua somos nós, o povo. Um beijo e fique ligado no canal em que a gramática, nosso humilde serva, é sempre sem trauma.